Enfim, foi liberado para fazer o check-in e o aeroporto do Rio vai explodir de vascaínos. A maior recepção. Vamos trazer para vocês as últimas atualizações e já com data marcada para chegar. Vamos falar também sobre mercado da bola, agitação total, ele quer o Vasco. Vamos falar também sobre inscrição, que é muito importante, o Vasco agilizou e agitaram os bastidores do Cruz Maltino. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando com tudo nesse momento para levar você para pertinho de todas as informações do Vasco e, é claro, você, torcedor vascaíno, vai ficar sabendo de todas elas. Mas antes eu peço sempre na humildade, sempre aquela moral de seu joinha. O seu joinha avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo, traz mais vascaínos apaixonados para esse vídeo e, obviamente, sobe o nome do Vasco nos top trends da plataforma. Muito obrigado pelo seu like. Não esqueçam, acabo de liberar agora o botãozinho de inscreva-se. Tá aqui, ó, é só clicar e se inscrever no canal que tem mais de 111 mil vascaínos ligados aqui diariamente das notícias do clube. Então corre ali, tá liberado a sua inscrição, botãozinho inscrito, inscreva-se, venha fazer parte da nossa família. Lembrando que você agora pode chegar ali nos comentários, colocar o seu nome e a cidade de onde você está falando, para que no próximo vídeo, que daqui a pouco vem ao ar, eu trazer o seu abraço. Primeiro quero mandar um super abraço, ó, do vídeo passado, hein, pro Adilson de Paraíba do Sul, Rio de Janeiro. Um abraço pro Newton de Volta Redonda, o Joaci de Lisboa, Portugal, Reinaldo Gonçalves de Santarém, no Pará, o Rodrigo Albuquerque do Piauí, hein? Um abraço também para o Eliabe de Manicoré, lá no estado do Amazonas. E também o Cláudio Queiroz de Itaboraí, Rio de Janeiro. João Carlos de Aracruz, no Espírito Santo. E agora, no próximo vídeo, eu quero o seu abraço, hein? Quero ali o seu nome e a cidade de onde você está falando. Porque olha só, hein? Vamos ao que interessa, as informações importantíssimas do Legítimo Clube do Povo, do Vasco da Gama, nessa sexta-feira. E sextou com novidade, hein? Eu vou trazer para vocês um grande presente aqui, vocês não vão acreditar. Vocês vão ganhar um presente aqui nesse vídeo. Mas olha só, antes da gente falar sobre isso, vamos falar sobre mercado da bola, porque olha, a negociação foi concluída e o check-in no aeroporto está liberado. Santiago Sousa chega no Rio de Janeiro entre domingo e segunda-feira para assinar, fazer seus exames médicos com o Cruz Maltino, com o Vasco da Gama. Negociação, enfim, concluída. Os dirigentes do Racing já liberaram o volante para chegar, para assinar e acabar com a novela. A gente está falando bastante sobre esses movimentos de mercado do Vasco, um movimento muito ousado, né? Um movimento muito intenso para a contratação de um dos melhores volantes do futebol sul-americano, ele, Santiago Sousa, e com toda certeza absoluta vai elevar muito o nível do Vasco nessa temporada. Grande contratação, agora tudo certo. As minhas fontes aqui lá da Argentina, ó, falaram, ó, agora já era. Já liberou, o Sousa nem treina mais pelo Racing, não vai jogar no domingo e pode chegar no Vasco nesse dia, né? A gente vai estar, obviamente, concentrado para o jogo contra o Bahia, lá em Salvador, no mesmo domingo, né? E aguardar a chegada de Santiago Sousa, que pode chegar ali no final da tarde ou até mesmo na madrugada, entre domingo e segunda-feira, para agilizar a sua chegada. E olha só, hein? Muita gente preocupada, porque o Vasco tem pouco tempo para inscrever o atleta nessa fase da Copa Sul-Americana. E a diretoria e o departamento de futebol do clube agitou e se agilizou. A situação vai ser uma eles, na verdade, estão tentando fazer ali uma pré-inscrição para deixar ainda, né, com algumas exigências das inscrições em aberto, para que o Sousa chegue e essas exigências sejam cumpridas e ele fique apto para as oitavas da Copa Sul-Americana contra o Olímpia do Paraguai, tá? Então a ideia toda é essa. O Vasco está tentando fazer essa pré-inscrição para que o jogador possa estar à disposição no jogo contra o Olímpia. Seria importantíssimo, né? Um jogador que sabe jogar a Copa Sul-Americana, é campeão, foi, na verdade, com o Racing, né? Campeão dessa competição. Então é muito importante
para que o Vasco tenha esse reforço. Esse muda o patamar do meio-campo do Vasco, eu não tenho dúvida. Eu já estou até vendo ali um trio, né, com Jair, Thiago Mendes e Sousa, ou o Sousa e o Thiago Mendes com um meio um pouco mais avançado ali chegando. Vamos aguardar, porque a situação é muito benéfica para o Vasco e a gente vai falar ainda muito sobre o mercado da bola. Brian Rodrigues, John Mercado, tem a saída do JP, nós vamos discutir aqui, entre outras coisas importantes no vídeo de hoje. Mas olha só, você que está acompanhando a gente, vou deixar um presentão para vocês nessa sexta-feira, porque o Vasco venceu. A Minimal Club é apoiadora oficial do canal e eu preciso falar para vocês, eles têm as melhores camisetas do Brasil. Cara, o diferencial é que elas são feitas de algodão egípcio. Na prática, isso significa que a camiseta dura mais, não encolhe, não desbota e olha, ela é feita com caimento pensado para o corpo masculino. É só pra gente, hein? Pra tirar aquela barriguinha, pra elevar o peitoral, pra marcar o braço, enfim. Cara, aquela barriguinha tá te incomodando, as camisetas da Minimal Club vai resolver pra você. E olha só, hein? Eu tenho um grande presente pra você que correr no link que tá aqui no primeiro comentário fixado ou na descrição desse vídeo. A Minimal Club, em presente, né, pela vitória do Vasco sobre o Fluminense, vai te dar uma camiseta dessa e uma carteira. É isso mesmo, você clica no link, no kit de 3 camisas você vai levar mais uma de graça, igual a minha aqui, ó, essa de golinha. Pô, sensacional, né? Eu já boto ela na sexta-feira para dar aquele rolé. Então você ganha aí uma camiseta igual a essa e também a carteira inteiramente grátis. O link tá no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Muito obrigado a Minimal Club pela moral, pelo presente aos vascaínos que aqui estão acompanhando. Valeu! Olha só, vamos falar sobre o mercado da bola, falar sobre Brian Rodrigues. Eu quero falar sobre ele porque esse sim é um grande jogador e falando do jogo dele de ontem, eu acompanhei, assisti contra o San Diego. Que partida do Brian Rodrigues, hein? Jogador que também tem um interesse do CSKA, lá da Rússia, né? Mas segundo informações, o jogador está totalmente inclinado em acertar a sua ida ao futebol brasileiro. E a proposta do Vasco está ainda sendo discutida dentro do América do México. Para o jogador, o Vasco é o favorito. Então a gente tem aí 2 instâncias, tá, galera? Primeiro, o Vasco consegue a liberação com a proposta para o América do México. O América aceitando, o Vasco vai no jogador e, ó, convence ele de chegar no Cruz Maltino. Vale ressaltar que o América pode também aceitar aí as 2 propostas, aceitar do Vasco e aceitar do CSKA, e o jogador decidir para onde ele vai. Se isso acontecer, olha, já vou avisando, tá? O Vasco é favoritaço nessa briga. Familiares do Brian Rodrigues e amigos confessaram, né, para algumas fontes que sim, o jogador ficou muito empolgado quando estava quase sendo fechado, né, o seu negócio com o Cruzeiro. O Cruzeiro desistiu, o jogador ficou muito chateado porque quer muito jogar na Liga Brasileira, no Campeonato Brasileiro e entrar nessa competitividade de alto nível que hoje é o nosso futebol. E com isso, o Vasco, né, ganha como um ponto, né, de favoritismo, um ponto que pode ser o diferencial, a vontade do jogador. Vamos aguardar porque é um atleta que muda totalmente o nosso sistema ofensivo, né? Se o Sousa muda o sistema defensivo, o Brian Rodrigues, sem nenhum tipo de problema, mudaria o setor ofensivo, tá? Vai lá nos comentários, deixe sua opinião sobre esse jogador. Para mim, incontestável. Se o Vasco conseguir, se a diretoria conseguir trazer o Brian Rodrigues, eu tiro o chapéu. Ó, vocês estão de parabéns absoluta. Não tem o que discutir com vocês. Nada. É só agradecer pela contratação. E falando sobre contratação, o Vasco fez uma proposta, rapaz, para tentar contratar o jovem equatoriano, o John Mercado, tá? Do Sparta Praga, lá da República Tcheca. O jogador que tem passagens pelo futebol brasileiro, né? No Atlético Paranaense, jogou também no CSA e teve aí algumas passagens importantes, né, na seleção equatoriana. O jogador tem apenas 24 anos de idade, é um jovem promissor e a proposta do Vasco, né, de cerca de 5 a 7 milhões de dólares foi prontamente recusada, né? Prontamente recusada a proposta aí do Vasco
pelo jogador, pelo John Mercado. Um jogador rápido, ágil, muito bom, muito promissor, né? Vamos aguardar aí esse movimento. Será que o Vasco vai tentar de novo? É um ponta, joga com muita velocidade. O Vasco tentando reformular, tá, esse setor ofensivo também, hein? O Colídio chegou hoje, vestiu a camisa, a diretoria vai tentar inscrever o jogador. Tem pouco tempo para bidar, hein? Quando bidar, o Colídio pode jogar contra o Bahia. Estava em atividade. Chegou no Rio, já fez seus exames. O Vasco já anunciou oficialmente, vai ter a apresentação do jogador muito em breve. Mas olha só para constar aqui, o jogador estava em atividade, jogou essa semana com o River Plate, tá? Jogou essa semana, não é um jogador fora de forma, que tem que se adaptar, que tem que fazer... Não, é um jogador em atividade. Então a gente vai estar falando bastante sobre essa movimentação também de inscrição do Facundo Colídio, que pode enfrentar o Bahia, sim, pela rodada do Campeonato Brasileiro. Falando sobre chegadas, vamos falar sobre saídas. Olha só, a informação que eu tenho que muitos jogadores podem sair do Vasco, tá? A reformulação realmente pode estar acontecendo e tem a marca de Marcos Lamáquia. Por isso que existem investimentos em larga escala, propostas milionárias. O futuro, né, dono da SAF já vem liberando, né, espaços para a diretoria do Vasco agir o quanto antes para livrar do rebaixamento e tentar aí uma vaga na Libertadores, seja via Copa do Brasil ou via Sul-Americana. A ideia é disputar a competição internacional ano que vem, a Libertadores da América. A Copa do Brasil faltam apenas 2 fases, galera. Quartas e semi, para a gente conquistar a vaga. Tá perto, então o Vasco tem que dar esse tiro curto. Terça-feira tem o sorteio, né, na CBF da Copa do Brasil, do nosso adversário. Se a gente pegar um adversário mais fraco, hein, ia ser de excelente tamanho. Para mim, o Vitória é muito acessível, o Inter é muito acessível, até o próprio Grêmio é muito acessível. Vamos aguardar, porque pode dar bom para o Vasco. E falando sobre negociações, saídas de jogadores e reformulação, o Vasco está muito próximo de anunciar a saída do volante cria da Colina, o JP. Mas o que me estranha, como que está sendo conduzida a forma do negócio. Olha só, a informação é que o Vasco vai liberar o jogador de graça para o Casa Pia de Portugal e vai ter uma cláusula no seu contrato de recompra no valor de 1.300.000 euros. Por exemplo, o jogador vai para o Casa Pia, se destaca, o Vasco tem a opção de comprá-lo por esse valor e ele voltar. Mas então por que o Vasco não empresta o jogador? Não é mais fácil? O jogador vai em definitivo, liberado de graça, e se destacar ele volta com o Vasco tendo que pagar, não era melhor voltar de graça? Cara, eu confesso para você, eu tô muito confuso acerca dessa negociação, bem estranha, né? Normalmente no futebol isso acontece, né, com pressão de empresário, enfim, existem vários movimentos que são semelhantes a esse, porque o empresário vai lá e fala, pô, não tá usando meu jogador, e a gente vai fazer isso, não aguento mais e tal. E aí acaba, pelo bom relacionamento, cedendo algumas coisas. Só que isso daí é loucura, né? Um cria da Colina, um jogador com valor, né? Se desenvolver, o Vasco tem que pagar para ele voltar. Sendo que ele já é do Vasco, tem contrato, renovou há pouco tempo, até 2028, né? Então, seria interessante o Vasco emprestar, né? Caso ele dê certo, ele volta. Se não der, ele continua. Enfim, é muito estranho, né? Enfim, vamos apurar para ver essa questão, porque tá me deixando um pouco confuso essa operação sendo feita dessa maneira. Então é isso, rapaziada. Agradeço mais uma vez a sua presença. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Sexta-feira, muito obrigado pelo seu joinha, que Deus te abençoe. E daqui a pouco a gente volta com mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.